É com enorme gosto e superior satisfação que dou as boas-vindas a todos os que me prestigiaram com a sua presença nesta que pretende ser, a miúde, a casa de todos vós. A conferência que hoje organizamos assinala o início das atividades do nosso Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau, as quais se pretendem periódicas e diversificadas. Através das reflexões ao cair da tarde, pretendemos, acima de tudo e num espaço de debate, criar o hábito de cada um de nós poder refletir, expondo o seu ponto de vista de forma serena e livre sobre todos os problemas, virtudes e defeitos que atualmente afetam o direito de Macau, a fim de, também nós, contribuirmos sólida e tranquilamente para a busca de novas soluções para velhos problemas. E por Macau, sempre mais e melhor. Obrigada pela vossa presença e vamos começar desde já a nossa sessão. Passo a palavra ao nosso primeiro conferencista, Dr. João Pinheiro Lino. Antes de passar propriamente à minha intervenção, gostava de lançar um breve a todos os presentes. O tema da conferência é urbanismo e ordenamento do território, é caminho de uma revolução tranquila, com interrogação. Eu gostava de lançar aqui um repto relativamente se nós, no âmbito do planeamento urbanístico e da habitação, estamos ou não perante uma revolução, e estando perante uma revolução, como julgo que estamos, se essa revolução tem sido tranquila e se irá ou não ser tranquila. Passando agora ao corpus da minha intervenção, vou fazer uma breve abordagem do que foi o planeamento urbanístico nos últimos anos da administração portuguesa, nas últimas décadas do século XX. Na primeira década, ou nos primeiros 10, 12 anos, da RAEB, fazer uma reflexão sobre o que poderá ser o planeamento urbanístico na RAEB. Vou depois, muito sucintamente também, fazer uma breve referência àquilo que eu penso que podem ser as repercussões do planeamento urbanístico, das ações do planeamento urbanístico em matéria de habitação. Vou aprofundar um bocadinho mais depois em termos de habitação pública, mas as repercussões em matéria de habitação. Mais e melhor habitação, com recursos financeiros e através de documentos. No ano de 2011, que o Governo assumiu para a sinalização governativa para 2012, é que concluiria o projeto de proposta de lei do planeamento urbanístico e que o submeteria à Assembleia Legislativa no curso deste ano. E, portanto, é esse compromisso do Governo de enviar à Assembleia Legislativa até 31 de dezembro deste ano a proposta de lei do planeamento urbanístico. Para esse efeito, estamos a 6 meses e tal, está a decorrer e termina no próximo dia 8 a consulta pública sobre as ideias conceptuais da proposta de lei e dos diplomas complementares.
Portanto, ainda terão tempo, os senhores, todos presentes, de formularem ainda propostas no âmbito desta consulta que está. Este modelo do planeamento urbanístico para um território com as características de Macau, em abstrato, não em concreto, já lá chegarei, teria um programa ou 2 programas de natureza política, vinculativos meramente da administração, e que seriam, por assim dizer, as linhas de ação governativa para o planeamento urbanístico a 10, 15 ou 20 anos. Complementarmente, e então ao nível mesmo do planeamento, nós teríamos uns planos de natureza regulamentar. Um plano diretor, vários planos de pormenor ou de zonamento e vários planos especiais. Estes planos de natureza regulamentar seriam vinculativos para a administração e seriam vinculativos para os particulares, como é óbvio, não é? Estes planos especiais poderiam ser os planos de salvaguarda do património cultural, os planos de gestão do Centro Histórico de Macau e os planos de reordenamento dos bairros antigos. Porque nos termos do regime jurídico de reordenamento dos bairros antigos, haverá a delimitação de zonas na cidade que serão objeto de uma concreta operação de reordenamento. Poderá ser de reconstrução, poderá ser de reabilitação, poderá ser de conservação ou de valorização urbanística ou ambiental. Em concreto, na preparação do planeamento urbanístico de Macau, a meu ver, nós temos de ter em consideração alguns fatores de elevada importância, como a realidade histórica de Macau, arquitetónica e socioeconómica. Não nos podemos esquecer que Macau é uma cidade, é um território com 400 anos de história, que esteve sujeito a um poder colonial, que deixou aqui algumas repercussões em matéria, algumas marcas profundas, nomeadamente ao nível arquitetónico. Em termos socioeconómicos, é um território com características muito próprias, específicas, ao nível da sua estrutura económica, e, portanto, tudo isto tem que ser tido em consideração. Temos de ter em consideração também a reduzida dimensão territorial do Macau. Estamos a falar de um território com 30 km². Portanto, nós não podemos descurar essa situação, nomeadamente ao nível dos planos. Será que se justificam muito mais planos do que aqueles que o Governo está a prometer? Não existem quase terrenos afetos à finalidade agrícola. Há meia dúzia de hortas em plano que estão a desaparecer gradualmente e, portanto, tem que ser tido em consideração também. Outro fator importantíssimo é a estrutura fundiária dos solos. Contrariamente ao que acontece, por exemplo, em Portugal, em que os solos são predominantemente da propriedade privada, em Macau os solos são predominantemente de propriedade pública. São terrenos do Estado, geridos agora na seção da lei básica, geridos agora pela RAEM, mas nem são sequer terrenos da RAEM, são terrenos do Estado China. Não é? A par disso, também temos de ter em consideração a visão política de transformação de Macau num centro internacional de turismo e lazer, constante do 12º plano quinquenal do Governo Central. Temos planos unicamente de natureza regulamentar, ou seja, serão planos vinculativos, terão planos jurídicos que vincularão não só a administração, mas também os particulares. Estes planos são somente 2. O plano diretor terá um cariz não só de regulamentar o planeamento na malha urbana de todo o território local, mas terá também um cariz estratégico. Para além disso, haverá uns planos de pormenor que terão que respeitar o plano diretor, porque em termos de hierarquia o plano diretor estará no topo e todos os planos de pormenor estarão conformes, terão que estar em conformidade com o plano diretor. Na zona da Barra, nós poderemos vir a ter um plano de pormenor para a zona da Barra. Nesse plano de pormenor da zona da Barra, nós teremos que ter forçosamente um plano especial incluído nesse plano de pormenor, que é o plano especial de salvaguarda do templo da deusa Amá. E olhando a degradação do património dessa zona, nós poderemos vir também a ter na zona da Barra planos de reordenamento dos bairros antigos. As fases procedimentais para uma adequada elaboração e implementação dos planos urbanistas. Teremos como fazer e quando fazer. Este é o primeiro passo que nós temos que dar na preparação dos futuros planos de planeamento urbanístico. Teremos de ter uma fase de análise e diagnóstico, através da recolha das informações sobre o estado atual do planeamento urbanístico,
e a análise do ambiente socioeconómico interno e externo, designadamente no âmbito do Grande Delta do Rio das Campos. A elaboração do projeto, eu já disse, tanto em princípio competirá ao serviço público com atribuições na área do planeamento urbanístico. Nos tempos atuais, as obras públicas, no futuro, não sabemos. Eu julgo que no âmbito do planeamento urbanístico deve ser, e da consulta, deve ser criada uma ficha de participação, que é questionário, resposta, proposta. O que é isto que nós não devemos, julgo eu, no âmbito das consultas públicas, deste cariz, que tem uma especificidade tão grande, deixar à população, entre aspas, o livre-arbítrio de se pronunciar a seu bel prazer. Eu acho que nós devemos criar campos, dizendo relativamente a esta matéria o que é que pensa. E aí a população terá um campo para emitir a sua opinião. Será muito mais fácil depois nós corrigirmos todas as respostas que são dadas relativamente a um campo e podermos avaliar qual é o sentimento geral da população. Todos nós sabemos que Macau tem algumas zonas, estou-me a lembrar da Ilha Verde, estou-me a lembrar do Papone, em que tem algumas zonas industriais, mas que a indústria hoje está em declínio, acentuado declínio. Há muitos edifícios industriais que hoje já não estão a ser utilizados. E, portanto, se não estão a ser utilizados, eles podem ser reconvertidos, podem ser requalificados para 33 mil frações autónomas habitacionais. A segunda alternativa, 43 mil frações autónomas habitacionais. Pouco recursos financeiros. Bom, recursos financeiros em Macau não é uma problemática muito grande, mas eu queria só referir a lei do jogo. O regime jurídico da exploração de jogos de fortuna e azar, só numa linha, só numa frase, esta lei prevê que possam ser afetadas ao desenvolvimento urbanístico 3% da receita, até 3% das receitas brutas de exploração. Portanto, teríamos 8 mil milhões de batacas afetos ao desenvolvimento urbanístico. Poderá ser uma grande fonte, já é, obviamente, mas poderá ser uma grande fonte para esta política de mais e melhor habitação. O Fundo de Reparação Predial foi criado em 2007 e, ao abrigo deste Fundo de Reparação Predial, foram criados 4 planos de apoio. Um em 2007, 2 em 2008, um em 2009. Em regra, estes planos visam a realização de obras de conservação e reparação de edifícios. Tendo em consideração a realidade histórica, física e socioeconómica de Macau, e como eu vim dizendo ao longo da minha apresentação, eu acho que nós temos que ter um genuíno modelo de planeamento urbanístico de Macau. Macau tem uma realidade ímpar, logo não deve, o planeamento urbanístico de Macau não deve ser calcado, não deve ser copiado de qualquer outro modelo de planeamento urbanístico, de outra qualquer região do mundo. Cada território tem as suas especificidades e, portanto, nós temos que pensar num modelo próprio de Macau que corresponda aos anseios da população. A fase de planeamento que estamos a viver em Macau poderá ser muito importante para resolver o problema da habitação, pelos fatores que eu enumerei. Há que ter esperança, pelo menos eu tenho, de que as medidas tomadas e a tomar pelo poder político surtam efeitos, nomeadamente ao nível do combate à especulação imobiliária e ao nível da programação e do planeamento de Macau, de modo que possa ser atingido o objetivo político constante do documento de consulta, que é habitação para todos, bem-estar para todos. Muito obrigado. Desculpem. A seguir, a doutora Tânia Marques Freitas, advogada da Sociedade de Advogados Abreu Advogados, Sociedade Portuguesa de Advogados bastante conhecida, que nos vai falar sobre a compensação e a indemnização pelos sacrifícios de direitos urbanísticos. Antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes e agradecer o facto de terem responsáveis por este estarem hoje. Também agradecer o Mar outra vez por fazer a apresentação oportuna, convido para colaborar nesta reflexão e espero que a possamos fazer em conjunto. É uma matéria que é importante, é vasta, é dedicada e portanto, aliás, podemos ver pela amostra logo de início. Ora, eu aceito para aqui hoje convoco nesta reflexão e muito movida pela minha curiosidade em relação a estes temas, mas sempre com o sentido de que há muito que aprender.
como dizia, eu optei por escolher aquilo que me pareceu mais interessante e deixar aqui algumas notas a respeito do tema que me foi proposto, que foi precisamente da compensação e minimização do sacrifício de direitos urbanísticos, e notas que aqui deixo na esperança que possam contribuir para a pretendida reflexão. Eu tenho pessoalmente esta matéria como importante, e penso que todos concordarão, especialmente na medida em que, por regra, o sacrifício de direitos é potenciador de intranquilidade. Ora, tal como nos tivemos aqui hoje, e sugerido no tema, apesar de um ponto de interrogação que penso que todos comungarão do desejo de que esta reflexão seja tranquila. E é neste contexto e ter naturalmente como enquadramento o teor do projeto de proposta de lei de planeamento urbanístico e os diplomas complementares, cujo período de consulta se iniciou no dia 25 de abril do presente ano e terminará, como já foi referido, no próximo 20 de junho, que me parece adequado dar a conhecer, de um modo geral, o itinerário, por assim dizer, que eu escolhi para esta breve visita. Em primeiro lugar, pensar em a que é que nos referimos quando falamos em direitos urbanísticos. Qual é o seu conteúdo? Quais são os direitos desses direitos? Isto por um lado. Por outro lado, também analisar que forma, ou qual a forma que assumem a afetação ou o sacrifício dos direitos urbanísticos, em especial incidência, tal como já referi, daquilo que corre do teor dado a conhecer do projeto de proposta de lei. Ora, quanto ao primeiro aspecto, direitos urbanísticos, o seu conteúdo, os direitos desses direitos, penso que não há quem aqui não tenha presente que Macau tem por plenamente garantido o direito à propriedade privada. Esta é uma matéria que, de resto, está garantida, resulta da lei básica da região administrativa especial de Macau. Quando se fala em direitos urbanísticos, o conteúdo do sujeito, eu penso que toda esta realidade deve ser tida em consideração, ou seja, estamos a falar não só do domínio privado dos particulares, de propriedade plena, mas também de direitos parcelares, como o direito à construção. Estamos também a falar do domínio privado da administração e de diferentes formas de utilização da propriedade e do aumento através da construção. Há um outro ponto nesta proposta do projeto de lei que tem a ver com as medidas preventivas. Ora, neste documento foi referido que os serviços competentes podem estabelecer medidas preventivas destinadas a evitar a alteração das condições existentes numa determinada zona territorial que possam comprometer a elaboração ou a alteração de um plano urbanístico. As medidas urbanísticas podem consistir na proibição, na limitação ou na sujeição a parecer vinculativo no que respeita à construção. Talvez fosse considerado também, a este respeito, a existência de um projeto administrativo aprovado. Não é ainda a licença, mas o facto de existir um projeto que, de alguma forma, dá uma expectativa particular, a expectativa é essa que, tanto quanto fosse considerado popular. Já há aqui uma contribuição desta reflexão para o diploma. A expressão que consta no projeto de proposta de lei é literalmente expropriação de prédios. O que quer dizer que, se eu bem interpretei, ou melhor, eu fiquei totalmente em dúvida sobre situações que não têm a ver com a expropriação de prédios, mas sacrifício de outros direitos, como o direito à construção, na decorrência de uma construção que tenha sido deixa aqui a dúvida. Isto é um tal de reflexão e aproveito para deixar aqui a dúvida usando os dois conceitos sobre isso. Há três formas de expropriação previstas neste texto. A primeira, a expropriação efetuada pelo Governo
por causa da utilidade pública. Há uma remissão de acordo com a lei de 92 das expropriações, uma segunda forma de expropriação a pedido dos proprietários, uma nova remissão para a lei de expropriações, artigo 4 número 2, e uma terceira expropriação parcelar do governo, uma nova remissão para a lei de expropriações. Como referi há pouco, enquadrado no regime sancionatório, prevê-se que os serviços públicos competentes possam oferecer o embargo de demolição de obras, mesmo que essas obras tenham sido licenciadas ou autorizadas nos termos do regime geral da construção urbana. Parece uma coisa muito interessante. Ou seja, o particular tem licença, ainda assim está sujeito a que as obras sejam alvo de embargo de demolição. Quanto à implementação inicial ou alterações do plano. Em primeiro lugar, o texto, no que se refere à implementação inicial do plano urbanístico, refere existir lugar em modernização quando cumulativamente se verifiquem restrições significativas às possibilidades de aproveitamento do solo, novamente conceitos que carecem de concretização, que seja uma restrição significativa às possibilidades de aproveitamento do solo. Uma outra condição, que é como aqui propõe que acabei de referir, a implementação inicial do plano determinar a caducidade ou a alteração das condições de uma licença de construção válida, emitida antes da sua entrada em vigor, antes de entrar no plano. Novamente, aquela nossa própria disciplina parece muito pertinente, porque vai referir aqui, novamente, como critério limitador a concessão da licença de construção, talvez seja de considerar a existência do projeto arquitetural aprovado. Portanto, é todo um mundo novo, que até à data parece que está a experimentar em local, e o desejo é que este caminho seja proveitoso e que permita o melhor desenvolvimento da região administrativa industrial de Macau e das suas gentes. Muito obrigada. Antes de um curto intervalo, convido todos a exporem as suas opiniões ou fazerem alguma questão, quer a doutora Joaquim Adelino, quer a doutora Tânia Freitas. Boa tarde, chamo-me António Saraiva e sou arquiteto paisagista. Eu gostava de começar por comentar uma observação do planeamento. Disse que, antes de mais, tínhamos que saber o que fazer e quando é que íamos fazer e como é que íamos fazer. Bom, se nós soubéssemos isso, o plano já estava feito. Eu acho que se está a partir precisamente ao contrário. Depois, vamos ouvir as pessoas, os privados e os serviços. Mais tarde, nessa altura, os privados e os serviços vão apenas poder dizer ou referir assuntos de pormenor. Quando, na minha maneira de ver, a metodologia devia ser precisamente ao contrário, que era, primeiro, levantar os problemas que a sociedade quer ver resolvidos e procurar fazer um plano que resolva, de facto, esses problemas. Um outro aspecto que eu gostava de referir, embora já tenha sido muito falado, é, de facto, o pouco caso que se faz dos assuntos ambientais. Se nós vamos reconstruir a cidade, deveríamos reconstruí-la de uma maneira ecologicamente mais favorável. Fico um tanto ou quanto preocupado pelo facto de a proteção do património aparecer apenas em planos parcelares. Ora, há edifícios que têm impacto a uma distância muito grande e, portanto, um plano parcelar pode dar a ideia que não há problema absolutamente nenhum, quando, de facto, vai haver um problema grande. O primeiro conferencista
que se deitariam abaixo edifícios de 3 ou 4 pisos e se fariam edifícios de 10 pisos. Ora, isso iria aumentar ainda as densidades urbanas de Macau, que já estão acima daquilo que é imaginável. Já quase mal se pode andar na rua, como toda a gente sabe. Muito obrigado. Vou ser as questões. Precisamos mesmo fechar este painel, senão estamos já com o tempo mais do que esgotado. Vou procurar então encerrar. O TGV já chegou a Macau. Enquanto estamos a debater, e tem sido debatido, os planos de ordenamento estão todos os dias, eu repito, todos os dias, a ser destruídos edifícios, precisamente dos bairros antigos. Em vez dos edifícios de 10 andares que surgem no lugar de 4, estão a ser construídos, mesmo para a habitação social, edifícios com 40 ou mais andares. As zonas verdes estão a ser dilapidadas a um ritmo acelerado, quer seja para a habitação social, quer seja para condomínios de luxo. E, quando se fala, eu vou terminar com esta questão, em qualidade da nova habitação, não sei se ouviram a opinião dos jornalistas que tiveram acesso aos andares no modelo, precisamente desta nova urbanização, que vai ser parcialmente habitação económica e parcialmente habitação social. Não parece que sejam habitações condignas. Fala-se em quartos onde dificilmente irão caber camas de casal. Fala-se em teatrias com apenas uma casa de banho, com um poliban, com um lavatório, com uma sanita. Todas as casas da habitação que estão a ser construídas são construídas de acordo com leis que foram aprovadas e com medidas que foram aprovadas, se for da habitação económica, inclusive com o aval da Assembleia Legislativa. Quanto à qualidade, eu não falo. Cada um terá a sua opinião e, portanto, se eu puder ver as casas em conjunto com outras pessoas, podemos discutir. Como eu não me desloquei às casas, não vou pronunciar-me sobre isso. Como também não vou pronunciar sobre a destruição de edifícios e a construção de outros. Tem desvantagens, mas também terá vantagens. Por algum motivo, há efetivamente uma lei que demorou alguns anos a fazer, que é o regime jurídico de reordenamento dos bairros antigos. Relativamente às primeiras questões que foram colocadas, da revolução e evolução do golpe de Estado, e relativamente às leis bonitas, bom, eu, Sr. Arquiteto, peço desculpa, mas não concordo consigo. Não concordo consigo por uma razão muito simples. É que sem leis nós não podemos ter bom planeamento. Se nós tivermos um plano, a não ser que tenhamos planeamento sem ser vinculativo, como é que nós fazemos o planeamento, como é que nós aferimos da validade de toda a tramitação processual, de todos os procedimentos, se nós não tivermos uma lei. Para que nós possamos vir a ter planeamento urbanístico de qualidade em Macau, nós temos que ter uma lei. Tem que ter uma lei que defina todas as matérias relativas ao planeamento urbanístico. Temos que ter um plano, tem que haver a elaboração do projeto, tem que haver a consulta, tem que haver a participação da população e depois, em princípio, temos que ter um plano que se adequa à realidade de Macau e que responda aos anseios dessa população. Agora, o que está para trás... Eu não é que não se plano. Macau fez, sobretudo, sem plano. Claro. Isso é outra história. Claro, mas isso são razões históricas. A questão que eu colocava era saber se na lei do plano de ordenamento do território, se isso faz parte dos planos setoriais ou se faz parte da lei do plano. Se estaria prevista na lei do plano a criação dos tais ordinais que eu falo que deveria depois ter feito o registro. Porque não se pode fazer registro sem que a lei preveja. Claro. E o doutor melhor que eu e que qualquer um saberá nessa matéria. Eu não quero comprometer, sinceramente, foi uma matéria que foi discutida e que eu não estou apto e assumo neste momento para lhe dizer qual é a solução final nessa matéria. No âmbito do reordenamento foi discutido, inclusive no grupo de trabalho do regime jurídico do reordenamento dos bairros antigos faz parte a senhora conservadora do registro social, a doutora Cecília, obviamente. E, portanto, tudo nós discutimos isso, mas essa parte do registro, e com sinceridade lhe digo,
que, tendo eu uma senhora conservadora, ou estando eu a trabalhar com uma senhora conservadora, eu descurei um bocado essa parte e, portanto, não estou apto a responder diretamente a essas matérias. Poderei depois fazê-lo e peço desculpa a posteriori, mas neste momento não quero dizer qual é em concreto a solução. O que eu disse na primeira fase é o que fazer, como fazer e quando fazer é na metodologia, não é ao nível do plano. Portanto, nós, se quisermos elaborar o plano, nós estamos a falar, eu comecei a falar, nessa fase da avaliação, nós temos que elaborar um plano. E agora temos que fazer alguma coisa. O que é que nós temos que fazer? Não é ao nível da elaboração do plano, é ao nível da preparação em si, ainda numa fase anterior, numa fase prévia. Bem, posto isto, já estamos mesmo em cima da hora, não sei se fazemos em intervalo, setor. Não? Fazemos no final? 5 minutos. Então, um pequeno intervalo de 5 minutos e eu apelo para que assistam à segunda parte, do Sr. Frederico Rato e o arquiteto Gabriel, com certeza que terão muitas coisas a dizer. Eu penso que este seminário não tem natureza conclusiva. Penso que é mais um espaço de debate e de troca de informações e de troca de opiniões. Não, eu acho que esta primeira conferência é uma vez, mas é a primeira vez que nós temos sempre a testar modelos, a testar as acessibilidades do público. Temos uma receptividade enorme que nos agrada bastante, senão não tem assim tanto valor em falar alto, mas pelo contrário, nós estamos muito satisfeitos e pareceu-me que esta fase de debate, que era a nossa expectativa, foi plenamente cumprida. Claro que sabemos que estas coisas ao fim da tarde não podem ser feitas mais cedo, porque os seus trabalhos não são deste e se calhar podemos dizer outros, temos que ter menos oradores, talvez duas, no máximo, para que o debate possa ser mais alargado. Quando, da fundação, o Dr. Ricunha, em breve vou pedir uma colaboração numa das primeiras reuniões da fundação. E em que o Ricunha me tinha posto a questão de, num fim de tarde, realizarmos uma tarde com música, ou com ópera. Ópera e ópera do italiano vem do latim ópera, que quer dizer obra. Afinal, a primeira realização da Fundação não era ópera, mas é outra música, sob a égide do Centro de Estudos e Reflexão sobre o Direito de Macau, e o ramo de Direito é o Direito Urbanístico. E o Direito, um ramo de Direito interessante, que se liga diretamente aos regulamentos da construção, enfim, aquilo a que nós chamamos vulgarmente obras. E obra é obra. Muito francamente, eu preferia estar a falar de obra do que de música, muito embora qualquer dos presentes nessas áreas me possam dar lições, do que do direito urbanístico, ou do direito que rege as atividades dos arquitetos, dos engenheiros, dos paisagistas, dos políticos, dos gestores da cidade, dos construtores civis, ou dos homens da rua, na sua dimensão de cidadãos e de munícipes integrados numa comunidade ou numa coletividade. Hoje em dia, aqui, se calhar em Macau, não o chamaria o homem da rua, mas o homem da cidade. Macau tem os contornos de uma cidade-estado, tem uma mini-constituição, e eu lhe chamaria o homem da cidade, enfim, seja qual for a dimensão da cidade. A civitas, ou as civitates, de onde decorre, curiosamente, como sabem todos, os conceitos de cidadania, muito importante no planeamento urbanístico, e cidadão, aquele que atua sobre a sua cidade. A lógica das cidades, das regiões, das províncias, e dos territórios, dos países, não é a lógica dos governantes. A lógica das comunidades é a lógica dos grupos e das culturas e das pessoas e dos interesses que elas representam e que habitam na cidade. Não se deve planear uma cidade ou uma expansão urbana com zonamentos, arruamentos paralelos ou perpendiculares, jardins e lagos, se isso nada tiver a ver com as gentes e com os grupos que a vão habitar e vão nela viver o seu dia-a-dia.
O planeamento urbano é a sociologia em ação. É a prática da vivência de uma comunidade, a interação, a inter-relação e a interdependência em vivência e conforto pessoal, cultural e conforto cívico e a solidariedade e a qualidade de vida. E vou falar das vantagens ou desvantagens, ou das justificações ou injustificações das ausências de um plano geral de urbanização em Macau. Eu penso que a dimensão de Macau, ao contrário de um fator que pode fazer dispensar a existência de plano de urbanização, mas que a dimensão de Macau, pelo contrário, proporciona uma maior facilitação na aplicação de instrumentos de planeamento de ocupação do solo e de planeamento arquitetónico, urbanístico e paisagístico. Quando nós olhamos para Macau, Macau é de facto minúsculo, é muito pequenino, tem 500 mil, tem meio milhão de habitantes e tem uma superfície reduzida, não tem zonas de expansão urbana. Macau não tem zonas de expansão urbana. A pressão sobre o solo é terrível, não é, Juliana? A pressão sobre o solo é quase dramática, de tal maneira, como há pouco se referiu ali durante os refrescos, é preciso expulsar as espécies avícolas que vão tomar o seu refúgio junto da antiga praia de Nossa Senhora da Bahia, para meter lá uns carrinhos para as crianças aprenderem a serem bons condutores e cumprir as regras rodoviárias. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém, é preciso dizer isto na voz alta. Os zonamentos têm que obedecer a regras e de certeza que a regra do zonamento para, não é propriamente uma zona de lazer, aquela escola de segurança rodoviária, mas enfim, tem propósitos didáticos, com certeza que tem, altamente louváveis, com certeza que sim, mas que raio, não se pode fazer isso num sítio onde não se ponha em causa, digamos, o equilíbrio ecológico num território tão pequenino. Claro que sim, claro que se põe. São essas opções que, se houvesse um plano de urbanização, um plano de ordenamento ou até um plano de intervenção urbanística só para a Baía da Nossa Senhora da Esperança, evidentemente que os passarinhos continuavam lá 6 meses por ano, como devem. Mas, por exemplo, as zonas de aterro do Porto Exterior e os novos aterros do Porto Exterior, o ZAP e o NAP, respectivamente, quando foram roubados às águas do mar, não tinham qualquer tipo de planos. Eram terras absolutamente vírgenes. Depois apareceu um plano nesses terrenos, digamos, não contaminados com ocupações perversas ou irreversíveis. E o que é certo é que o NAP e o ZAP podiam ter sido objeto de maiores cuidados na definição dos zonamentos e das finalidades e dos modos de aproveitamento e de ocupação, mas pouco mais. Mas aí já se nota de facto alguma preocupação no urbanismo com pés e cabeça, mas podia ser feito melhor. O que eu espero é que se faça melhor é que os 350 hectares, estou a dizer bem, os novos aterros são 350 hectares. Os 350 hectares que vão ser acrescentados ao território de Macau, que são também terra virgem, que não está, digamos, contaminada nem poluída com qualquer tipo de ocupação, essa sim pode ser objeto de um zonamento coerente e que leve em conta os interesses das pessoas que habitam em Macau, e especialmente das pessoas que vão habitar e dar vida e dar dinâmica urbana aos novos aterros, como aqueles que estão a nascer já a oriente de Macau e os que vão nascer em frente à ilha da Taipa. Mas gostava que o plano diretor, de facto, enfim, conseguisse ser um plano coerente para todas estas realidades que são bastante divergentes. Melhor interrogo, porque não sei mesmo, não tenho aqui certezas absolutas. Pura e simplesmente deixar de haver um plano diretor, se calhar podíamos chamar, aqui a diferença é meramente conceptual, mas podíamos chamar um plano geral de urbanização em que se preservasse aquilo que se devia preservar e se reordenasse aquilo que se devia reordenar e atacar apenas através de planos de intervenção urbanística e planos de pormenor.
Macau é muito pequenino, não se comparar com, digamos, grandes planos, porque senão depois já acontecer aquilo que já aconteceu desde o início dos anos 80, que é o grande boom de desenvolvimento de Macau. É que todos os planos que havia, por simplesmente foram revogados. Os primeiros foram revogados porque os planos do pormenor de todas as zonas da Praia Grande e os planos de pormenor dos novos aterros do NATO foram completamente subvertidos. E foram subvertidos porquê? Por bons motivos. Se calhar foram por bons motivos. Porquê? Porque a atuação que sucedeu à Associação Portuguesa decidiu liberalizar o jogo. E o jogo foi liberalizado. O jogo foi liberalizado, enfim, com vantagens evidentes. Penso eu que se pode dizer publicamente, penso que no balanço o positivo é muito melhor que o negativo relativamente à liberalização do jogo e às 3 licenças que foram concedidas e às 3 sublicenças que se vieram a transformar em 6 licenças. Mas isso aconteceu é que os planos de promoção foram perfeitamente corrompidos, tinham regulamentos exemplares. Eu há pouco estava aqui, não era uma crítica, mas era, digamos, apenas a constatação de uma ausência. Não houve aqui uma referência a um regulamento. E o mais importante do plano, os seus arquitetos que me desculpem, o mais importante do plano é o regulamento, que é feito por juristas. O plano é feito por arquitetos e por engenheiros. Mas o regulamento é que é importante. Porquê é que é importante? Porque é de aplicação geral e abstrata. Porque é uma lei. Porque é introduzido por um decreto-lei. E não por um despacho. Aliás, os seus pinotes eram portarias. Sim, os que eram portarias. Mas foram revogados por despacho. Foram revogados por despacho. Foram revogados por despacho. Não percebo como é que é possível, mas calhar é. Tudo isto tem a ver, doutor, com aquilo que eu defendo ser o urbanismo juridicizado. Não há outro urbanismo que não seja juridicizado. Isto é, ou estamos a fazer o urbanismo acompanhado de regulamentos urbanísticos, os regulamentos são de aplicação universal, geral e abstrata para toda a gente, e não ficamos sujeitos à lei do arbítrio, e toda a gente sabe com pinhos de código, ou então não vale a pena falar de urbanismo. E decide-se, caso a caso. Dr. Carlos Simões, dito muito engraçado, que é assim, que eu fiz umas declarações aqui há muito pouco tempo, com alguma graça, ao Jornal Tribuna de Macau, e depois terminava desta maneira. Macau tem lei, depois faz assim. Ora bem, os regulamentos dos planos são para cumprir, e quando não são cumpridos, nomeadamente pelos próprios governantes, evidentemente têm que ser esses atos que não cumprem com os regulamentos têm que ser impugnados. Os tribunais têm alguma independência, estão aí para desfazer os maus-atos dos governantes. Mas eu recordo que quando duplas de arquitetos e de advogados pretendiam fazer qualquer intervenção de natureza urbana, ainda que muito refriada em poluante tem que ser poupado, vinham sempre com um fantasma que se chamava, não, o plano do arquiteto Manuel Vicente. Eu passei a conviver. Não se pode. É melhor não requerer para o plano, porque estamos à espera do plano do arquiteto Manuel Vicente. Até hoje. Nunca apareceu. E à custa de um plano que não existia, não se pode fazer nada. E depois tem aqueles monstros do Ellen Garden, que é um perfeito atentado paisagístico e com uma ocupação exageradíssima, já foi possível fazer. O Macau faz lembrar um pouco, relativamente a esta desgovernação de planos, aquilo que alguém dizia relativamente ao urbanismo português. Dizia alguém assim, o direito do urbanismo português é uma manta de retalhos, compõe-se de um conjunto incoerente e desarmónico de diplomas contraditórios e é formado por uma legislação que não respeita em aspectos fundamentais o princípio da justiça, que é o que mais importa no urbanismo. O princípio da justiça, o princípio da legalidade e o princípio da igualdade. Em conclusão, eu penso que o desenho urbano e o desenho arquitetónico aqui tenho que dizer, até para me restringir um pouco, digamos, ao meu tema, portanto, o desenho arquitetónico necessariamente dirigido à construção, não pode fugir ao planeamento e à regulamentação, mormente numa cidade, Estado, como é Macau, que se quer uma região de direito ou uma cidade de direito. Só o urbanismo juridicizado permite respeitar e atingir os princípios da legalidade, da igualdade
da justiça e da equidade, que é aquilo que os regulamentos dos planos, quer chamemos planos gerais de urbanização, planos de urbanização, planos de ordenamento, planos de reordenamento, planos de intervenção urbanística, o que nós quisermos, o que os regulamentos destes planos consagram, em geral e abstrato, é que todos estão vinculados à sua obediência, o que evita arbitrariedades e desigualdades. Eu faço votos para que esta lei do planeamento urbanístico consiga disciplinar este setor, pô-lo a salvo das arbitrariedades e dos favorecimentos e tornar-se um elemento democrático da administração urbana. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida e mais gráfica sobre, por um lado, as especificidades do Macau, enquanto facto urbano e territorial, e também falar sobre os efeitos que a cidade tem sido sujeita ao facto de não haver planeamento. Das decisões de plano pela escala de Macau e pela densidade urbana da cidade, que Macau tem, a posição do urbanismo à escala da arquitetura faz realmente com que a gente tenha que montar e analisar a cidade não com esta divisão do plano diretor, plano pormenor e ainda mais planos, porque se calhar o plano diretor o que devia fazer era olhar para a região e fazer essa articulação de uma forma, digamos, assumida, não é? Politicamente assumida, e o plano pormenor é que devia, então, resolver as questões que são mais globais da escala da unidade de planeamento. Eu pus estas duas imagens porque acho que, apesar de tudo, é uma coisa quase que heroica se a gente olhar para as duas imagens e reconhecermos ainda a paisagem, apesar de termos conseguido uma concentração urbana tão brutal e tão ao mesmo tempo tão integrada nesta paisagem. E quando se fala de território e planeamento num lugar como Macau, eu acho que passa sempre por esta abrangência paisagística da insularidade do núcleo das pernas. E a cidade, realmente, pela morfologia da península e pela configuração que os planos de água têm, tem uma riqueza e uma variedade que é muito rara. Eu só vi uma cidade com esta complexidade de relação com água no Rio de Janeiro e realmente há uma qualidade da luz, da reflexão da luz e tudo mais, em que a cidade tem quase uma premissa renascentista em que começa e acaba sempre na paisagem. A construção da Ponte 16, logo fundo Almeida Ribeiro, e que eu acho que é um facto bastante traumático para a cidade, o homem da rua, como falavam, num ponto de uma ideia de uma imensidão que se estende na paisagem, na água, nas vistas e que nos dá digamos, uma ideia de território e de continuidade, que a gente vê a cidade a começar na água de um lado e ver a cidade a acabar no outro lado e há uma cidade cosmopolita, que isto é possível, parece quase como uma encenação. Mas apesar de tudo, permite-nos chegar outra vez à água e ao espaço aberto e olhar para fora. E é esta outra rua que termina no Hotel de Sintra e que enquadra a perspectiva do monte, da Penha e um pouco da vista sobre a água. E o plano da Praia do arquiteto Manuel Vicente tinha certos tipos de compromissos a esta densidade que foi um compromisso político, como, por exemplo, esta volumetria do lote 9, que criou grandes interrogações e é um objeto estranho, extravagante no plano, que era compreensível do ponto de vista arquitetónico, que era o remate desta rua, que é um eixo principal e que é um eixo que
nos projeta sobre esta imagem da paisagem que a gente reconhece nas pinturas e que tem o Bela Vista, e tem o casario, e tem o verde, e tem a água, e que, apesar de tudo, esta janela, o Locke não proporcionava, fazia de maneira que se preservasse esta relação da cidade, do espaço urbano, com a paisagem, que é tão importante na compreensão do urbanismo em Macau, e que o arquiteto Manuel Vicente aqui o representou in extremis, porque, apesar de tudo, isto tinha, e eu acho que isto é importante referir, porque é um arquiteto que vai lidar com este tipo de conflitos e apesar de tudo, as consegue resolver. Porque são questões de índole arquitetónica e não de planeamento, não de gestão urbanística. E eu acho que isto é importante, porque fala-se muitas vezes dos moradores que perdem a vista, os moradores que deixam de ter o acesso, ou digamos, a qualidade da sua propriedade privada. E eu acho que isto é muito mais grave, Macau, e é isto que a gente está sistematicamente a perder, porque o planeamento está concentrado nas mãos de alguns funcionários, departamentos, que veem o planeamento de uma forma estritamente de gestão e de compromisso com a opinião pública quantificada em números e em referendos. Gostava de finalmente referir só como exemplo este quarteirão ao lado da Escola Portuguesa, que é um bom exemplo, um bocado velhinho, e é um quarteirão em termos de arquitetura, de desenho, bastante simples, quase que invisível, transparente, mas que proporciona uma vida de Macau para todos nós, uma qualidade de vida e um ponto, digamos, de encontro social, festivo, lúdico, estrutural, e que é um caso de enorme sucesso. E a propósito disso, vou buscar com certeza mais, mas estes dois casos no centro histórico, no Porto Interior, que seriam perfeitamente adequados a este conceito que funciona também na Rua do Caravello, que é a Rua da Felicidade, que está lá toda, está perfeitamente capaz de ser dinamizada da mesma maneira que o quarteirão no centro. E o Pátio da Claridade, noutra zona mais perto do Templo da Mar, numa zona com um enorme potencial turístico e comercial, e que também, novamente, tem todo o potencial de ser transformado numa zona qualificada, numa espécie de cluster, de pequenos clusters de dinamização de bairro, e que seria o início devia ser o início de uma visão nova de Macau. Tem um estado de direção bastante grande, mas eu acho que é exatamente neste tipo de situações que é preciso ter equipas de arquitetos, de urbanistas, de equipas pluridisciplinares de projeto que sejam capazes de lidar com isto, que sejam capazes de lidar com isto e de pensar a cidade a esta escala e manuseá-la a nível de planeamento. Obrigado. Já, se há perguntas, ou se o Dr. Frederico Rato e o arquiteto Lilião. A apresentação deste segundo painel, nesta visão, diria eu, mais humanista daquilo que é um plano diretor, o ordenamento, a ideia política do ordenamento do território. Portanto, eu digo uma visão mais humanista, que é este entendimento do planeamento como algo que é para as pessoas e pelas pessoas, e não uma visão da lei de uma forma mais abstrata. E, portanto, nesse sentido, eu creio que esta apresentação do arquiteto Lilião apresenta algo que eu gostaria aqui de propor um bocadinho como provocação, que é, falou o Dr. Frederico Rato que, portanto, uma obra é no sentido da construção, e é uma construção entendida no sentido da construção da massa, ou do vazio, ou seja, da ampliação, a evolução da cidade no sentido
da contínua construção, que eu interpreto como massificação. E parece-me que a apresentação do arquiteto Rui Leão apresentou outros pontos que eu acho, esses sim eu diria que poderia ser um pouco uma provocação, que é no sentido da deconstrução, ou seja, da promoção do vazio e não do cheio. Eu creio que foi um pouco estas questões que foram aqui apresentadas. E, portanto, quando eu digo que é provocação, é porque não pensar um pouco no planeamento, no sentido da deconstrução e não da construção, da construção da construção. Acho que esta ideia devia ser também, devia estar também incluída na promoção do planeamento. A questão que eu levanto em relação a essa necessidade de jurisdicionalizar a cidade, a construção da cidade, é o que a nossa experiência passada nos diz sobre isso. Nomeadamente os pios da Baía da Praia Grande e do NAP, que foram revogados, como disse bem, por um despacho de portarias e foram revogados liminarmente, dizendo no seu preâmbulo que eram revogados porque tinham atingido os seus objetivos. Portanto, o que a nossa experiência passada em relação a essa jurisdicionalização nos suscita em termos de expectativa de ela no futuro ser efetivamente cumprida. A segunda questão que eu gostava de perguntar aqui tem a ver com a ponto 16, não tenho nada, enfim. O arquiteto Rui Leão levantou bem a questão, creio que é uma questão que todos nós sentimos como utilizadores da cidade, que é de que Almeida Ribeiro era uma avenida aberta para os dois lados e hoje é fechada. Para além das questões de poluição, para além das questões de espaço visual, etc., há uma questão que me suscita porque alguém disse que o plano de ordenamento do Porto Interior ainda estava em vigor. A ponto 16 cabe nesse plano? Eu tenho todo o respeito, isto eu já digo que apreciei muito todas as intervenções, mas, por exemplo, quando se fala de habitação pública, eu também sou a favor da habitação económica e social, aliás, tenho dito isso publicamente, portanto não escondo as minhas preferências. Todavia, qual é o limite para isso? Será que Macau precisa de continuar com não sei quantos terrenos para serem destinados à habitação? Ou será que nós temos outras prioridades? Por que razão é que, como consequência dessa legislação, tudo o que nós temos visto é exatamente a destruição da escala anterior e a construção de edifícios com uma escala diferente, mudando, alterando todo o tecido urbano, quer dizer, toda a proporção de certos espaços. Porque é que isso acontece? Eu fico muito preocupado quando aparecem alguns teóricos ou professores universitários a dizer que em Macau se deve utilizar, digamos, a escala de 1 km² para se fazer a abordagem ao planeamento. 1 km² é quase a península toda, quer dizer, o que é isso, não é? Penso que não há nenhum desacordo essencial relativamente àquilo que eu vou dizer e aquilo que eu disse. Pelo contrário, penso que aquilo que expressou e aquilo que eu tive a oportunidade de dizer são testemunhos complementares e a não ser que eu tenha expressado mal, coisa que tenho que admitir, tudo aquilo que faz palpitar e viver tecidos urbanos que podem não ser centrais, até podem ser periféricos, mas são respeitáveis, o plano diretor quer deles intervir e quer pô-los a coexistir com realidades e níveis de ocupação do solo que provavelmente não têm nada a ver com aquela comunidade ou aquele grupo que ali está assente. O que eu disse também é que o planeamento feito sem ter em conta as realidades culturais, as necessidades dos grupos e das comunidades que o habitam, criam uma cidade desalmada, uma cidade sem alma. Não é para isso que o planeamento existe. O que eu reforcei, e volto a reforçar, é que não há, ou não deve haver, planeamento dialogado. Como dizia o professor Costa Lobo, concordo absolutamente com ele. Não há planeamento negociado. Porque o planeamento negociado, sabe o que é que dá ao arquiteto? Dá que o arquiteto fica beneficiado e 53 ficam prejudicados. E quer dizer que algum favoritismo pode existir quando se negocia o urbanismo. E o urbanismo é inegociável. Como é que é inegociável?
fazendo regulamentos que levem em conta toda a realidade sociológica que se alberga na cidade. Estou preocupado com o plano diretor. Penso que o plano diretor não tem potencialidades para abarcar realidades tão diferentes como aquelas que existem hoje em dia, especialmente na Península de Macau e em algumas áreas periféricas de Colombo, porque na terra está tudo destruído. Em Chocachu nada ficou, portanto nem vale a pena falar na terra. Mas estou preocupado de facto na preservação dos extremos, especialmente do extremo oeste, da parte que confina com o Porto Interior, que é riquíssimo do ponto de vista vivencial e do ponto de vista comunitário, mas não vou reavivar, digamos, essa discussão. Os bairros antigos é um fado para Macau. É um fado que começou em 2005, estamos em 2012. Vai lembrar que o fadinho mora sempre porque isto tinha um bairro antigo. E demora. Isto é um foguetinho para Macau. Ao fim de 7 anos. E eu não posso, enfim, não quero ser injusto para as pessoas que trabalham nos bairros antigos. Mas o que é certo é que não se progrediu nada ou quase nada. Em 7 anos progrediu-se muito pouco. Há uma comissão consultiva dos bairros antigos que tem 46 pessoas. É completamente inoperacional. É impossível trabalhar no reordenamento dos bairros antigos com 46 pessoas, ainda distribuídas por 3 grupos. Tiveram o bom senso de se dividir em 3 grupos. Mas com 46 dividido por 3, ainda dá muita gente. Dá para aí 18. Ou mais por grupo. É completamente ingovernável. Assim, não admiro que os bairros antigos se sobrem. E, em vez da recuperação do reordenamento dos bairros antigos, ser, digamos, feito, enfim, com pés e cabeça, e levando em conta quem lá mora, para evitarmos a criação das tais cidades desalmadas, sem alma, o que dá é a tentação do promotor chegar lá, indemnizar as pessoas, derreter aquilo tudo, demolir tudo e construir classe MA ou classe M. A questão que levantou relativamente ao planeamento que havia anteriormente ao planeamento que há agora, eu acho que o que toca com a questão da desconstrução do planeamento, como falava até que seja o peça, que eu acho que é se calhar a questão mais importante de reflexão a nível do planeamento em Macau, hoje em dia, que é o espaço público, ou seja, a desconstrução, o outro lado do planeamento, ou seja, aquele espaço que nós queremos construir, em que nos vamos encontrar e identificar, que não está nos números, não está na quantificação que é feita. Eu digo isto porque tenho acompanhado o plano dos aterros, e há uma pompa muito grande à volta da consulta pública. O plano vai acabar no final do ano. Até agora só nos mostraram propostas que não têm nenhum tipo de consistência em termos de estrutura urbana, em termos de malha urbana, em termos de tipologia de espaço proposto, em termos de coordenação de elementos complexos do planeamento. E, portanto, o que a gente se pode pronunciar são, neste momento, são boas intenções. Ou seja, o que me preocupa é que, quando chegar à altura em que houver um plano concreto, com cortes tipo para ruas, com prioridades em termos de infraestruturas, de vias principais, de acessibilidade, associadas à logística da ponte que vai entrar, associadas à interligação com a cidade existente, o plano vai estar no fim e eu não vou poder ter opinião nenhuma. Portanto, fui consultado e, em relação ao modelo final, porta fechada é assim, é no final do ano. Acho que preocupa-me este modelo, porque quando o planeamento no tempo português em que havia os planos, calhar havia menos diálogo, porque também havia menos interesse nesse diálogo, não é comigo, mas apesar de tudo havia uma preocupação dos projetistas em perceber a cidade, e isso era feito por todos os instrumentos de análise urbana, de acompanhamento de equipas pluridisciplinares, incluíam os geógrafos, engenheiros, urbanistas, paisagistas, historiadores e legalistas que, no fundo, criavam este âmbito mais alargado e profundo, científico, que permitia analisar a cidade. E que eu, hoje em dia, me preocupo muito porque não vejo
essa capacidade de olhar a cidade, de palpar a cidade e de construir um plano a partir daí. Obrigado. Muito obrigada a todos. Resta de encerrar, agradecendo a presença de todos. Foi para nós uma honra e foi gratificante contar com tanta adesão na primeira conferência e nesta inauguração formal do nosso CREPM. Queríamos que seja a nossa e a vossa casa. Agradeço muito especialmente a todos os respeitamentos que estão aqui até agora. Espero contar convosco em próximas conferências, ou aqui ou aí, mas sempre a respeitar ao cair da tarde. Obrigada.